Boa tarde a todos. Obrigado pela gentileza, pelo tempo. Estou aqui para tentar ser um catalisador de como funciona o que sei fazer de melhor, que é estudar a proteção de dados, o que acontece, como os tribunais entendem, o que vocês precisam ter de atenção na hora de lidar com as informações, colaboradores, clientes, de uma forma em geral. Então, estou aqui para contribuir com esse tema. Espero que vocês saiam daqui melhores do que entraram em termos de conteúdo e tragam isso para a prática de vocês, que é o que eu busco fazer, tangibilizar o conhecimento por meio de exemplos. Fica mais fácil a gente lembrar e resgatar na nossa memória quando a gente estiver diante uma situação. Então, obrigado, Daniel. Parceria que começou lá no BNI, uma parceria vindoura e que ela continue aí anos a fio nessa nossa jornada. Então é isso. Pode passar para a gente começar. Serão mais ou menos umas 3 horinhas de palestra, tranquilo, light. Mas é isso. Quero começar trazendo o que os tribunais entendem do ano passado para cá, o que tem de maior recorrência nas discussões quando o assunto é tratamento aos dados pessoais, e aí vocês se encaixam na categoria 2 e na categoria 3. Então, o primeiro, que é campeão disparado, é o setor financeiro. Vazamento das nossas informações, os golpes digitais que você possivelmente ou já foi vítima, ou conhece alguém que já foi vítima de um golpe digital, aquelas mensagens que você recebe no seu WhatsApp, aquele link suspeito, aquelas ligações, aperte um se você reconhece a compra, aperte 2 se você não reconhece, não aperta nada, não faz nada, não confie em nada que não seja da tua base de contatos e mesmo assim desconfie sempre, cheque a informação. Então, campeão, setor financeiro. 2, tecnologia e serviços digitais. Nesse caso específico, é o compartilhamento excessivo das informações. E aí, como a GetEdu movimenta um volume gigantesco de dados, esse compartilhamento ele pode se perder do início até o final do tratamento. Então, esse é o segunda maior incidência nos tribunais quando a gente fala de tecnologia e serviços digitais. Terceiro, poder público, campeão é INSS, e aí a gente pode colocar também prefeituras, municípios, que têm uma estrutura menos robusta nesse tratamento das informações, então isso se perde. Terceiro colocado, e o quarto é da saúde, são os nossos dados de saúde, os nossos prontuários, tudo aquilo que a gente faz no nosso check-up, nas nossas consultas, nos nossos exames, cirurgia, esse é o quarto. Pode passar. A ANPD. Quem é a ANPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é como se fosse um ANEEL, uma Anatel, ANP, que regula o setor. No nosso caso, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eles têm algumas agendas prioritárias, ano 2024, ano 2025. Primeiro, direito dos titulares. Segundo, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Vocês fazem muito. Porque vocês fazem muitas licitações com escolas, e as escolas, crianças e adolescentes. Então o volume de informações é gigantesco, por isso que virou pauta prioritária 2024, 2025 e por último, inteligência artificial para reconhecimento facial. Pode passar. Então esse é só para você ter um overview do que o tribunal entende e quais são as agendas da NPD. Eu não sei se vocês viram, eh, esse caso que virou até um projeto de lei, está em tramitação. Câmara aprova projeto para proibir o uso de celular nas escolas. Como é que surgiu essa ideia? Com base no livro Geração Ansiosa. Muita conexão e pouca interação física. Isso começou a comprometer a qualidade do ensino das crianças e também dos adolescentes. Então, o projeto de lei ainda está em andamento, foi
irá para o Senado, então tem um caminho longo, mas é uma pauta que surgiu justamente e aí escola pública, escola particular, ensino básico, fundamental, médio, então engloba. E claro, tudo na vida tem suas exceções, mas para você ver que a tecnologia é algo, inerente a nós seres humanos. Depois vocês façam um exercício, queria ver se vocês conseguem ficar um dia sem tocar no celular, total desconexão, não no final de semana, mas em um dia normal da semana. Se você conseguir, depois você me conta. Pode seguir. Aí eu vou comentar o que que diz a lei. Então tem lá a Lei Geral de Proteção de Dados, eh, não vou entrar a fundo na lei, porque esse não é o intuito. E aí vou começar com os casos práticos, que aí é a mágica do dia. O que que diz a lei? Artigo 5º tá lá, o que que é um dado pessoal, o que que é um dado qualificado, o que é um dado sensível. Então o dado é, quando você consegue identificar a pessoa natural. Então, por exemplo, como é que eu consigo identificar alguém? Você pode identificar por um relógio, por uma tatuagem, por um piercing, por um anel de noivado, de casamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tatuagem eu consigo identificar uma pessoa? Com certeza. Não só a tatuagem, mas de repente combinado com outros elementos. Mas por ser muito característico, eu consigo chegar naquela pessoa com aquela tatuagem, com aquele piercing, com aquele óculos, com alguma característica que faça com que você se destaque, porque você é único, eu consigo com algum elemento particular seu lhe identificar. Isso é um dado, é uma informação. A gente pode colocar nome, endereço, CPF, e-mail, rede social, placa de carro, número de telefone, tudo isso é um dado pessoal, de forma simples. E também temos os dados de natureza sensível. É aquele dado que corre grandes riscos, se forem perdidos, eles vão gerar um potencial lesivo a quem perdeu aquela informação. E aí estão alguns exemplos, dado pessoal sobre origem racial, convicção política, religiosa, dado relacionado à saúde. Então são dados que, se eles se perderem, é capaz de lhe gerar um prejuízo. Pode seguir? E aí eu vou te trazer o primeiro caso prático recente. Bora. Eh, não sei se chegaram a ver, uma startup de tecnologia passou a oferecer serviços de escaneamento da íris, em troca de valor financeiro ou por mera transação das nossas aplicações. E esse caso, obviamente, teve uma repercussão. Não sei se vocês chegaram a ver. Agora vamos contextualizar o caso e trazer aqui para a realidade de vocês. Então, isso é uma empresa norte-americana que veio para o Brasil, é Tools for Humanity. O que que ela faz? Ela quer escanear a sua íris, coletar a sua informação, que é o seu dado, em contrapartida eu vou te dar aqui R$ 500. E muita gente o fez. Por quê? E aí vem os questionamentos sobre se isso é possível ou não. Isso foi feito na classe menos favorecida, mais humilde, com menos instrução educacional. Então ela não quer saber se você coleta o meu dado, eu quero saber qual é a contrapartida por você coletar o meu dado. E aí são os R$ 500, mas não sabe o potencial lesivo que isso pode acarretar no futuro. E claro, isso deu problema. Qual foi o problema? A ANPD, que eu mencionei no início, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela entendeu o seguinte: se você quer coletar a íris dos cidadãos, dos titulares, você não pode fazer, porque quando você oferece os R$ 500, você tem um consentimento viciado. Se o consentimento é viciado, ele não é livre. E se ele não é livre, você não pode
remunerar para coletar um dado. Imagina isso chega, na escola, os pais querendo matricular: "Não, eu só matriculo se eu conseguir escanear a íris do seu filho, em contrapartida aí eu vou te dar R$ 500 para você colocar o seu filho para que ele estude". E aí? Os pais colocam os filhos para estudarem porque querem que eles evoluam na vida ou ficam presos aos R$ 500 como forma de satisfazer uma necessidade que porventura o Estado não consegue cumprir? Então é isso, são esses questionamentos que podem acontecer. Isso não é nada que não possa vir nos próximos anos acontecer no sistema de ensino. Claro, isso aqui é para a gente abrir a cabeça com o que acontece hoje, o que pode acontecer em um futuro próximo. Então, resumo da ópera, o que que ficou decidido desse caso? Por hora, está proibido, não posso escanear a íris para fazer essa coleta e lhe remunerar. Na lei não proíbe, não há proibição, mas a tendência é que se proíba. Aí é o próximo slide, passa por favor, que também tem um outro projeto de lei, que é o 38 de 2025, que diz o seguinte: dados sensíveis que pode gerar um potencial lesivo maior, você não pode vender. Se você vender, você tem um consentimento viciado, e por ser viciado, você não faz de forma livre. Então, tudo indica, cenas dos próximos capítulos, que isso vai passar e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai manter sua decisão, ou seja, por hora está proibido, então, hoje no Brasil, eles não fazem a operação nessa coleta, ainda que estejam aqui, mas nesse ponto específico eles não fazem. Então, sempre quando você lidar com as informações, vocês precisam ter o consentimento do titular, o consentimento do Emiliano. Sim, você pode pegar o meu nome, o meu telefone, onde eu moro, o meu e-mail, minha rede social, desde que você atinja uma finalidade para aquele cumprimento. Eu estou lá na escola, matriculo o meu filho começa a estudar, a escola lá pega os meus dados, os dados dos meus pais. Isso pode? Com certeza, para gerenciar dentro de uma finalidade específica, para que a roda gire dentro do sistema de ensino. E é isso, o consentimento é a base que você protege da transparência para o titular dos dados. Pode seguir? Então, vá com essas 2 palavras quando você lembrar da LGPD, proteção e privacidade. Então a gente troca as nossas informações todos os dias, a gente troca e-mail, a gente troca o WhatsApp, então a gente compartilha muita coisa no nosso dia a dia, e com diversos atores diferentes. E essa informação, uma hora ela vai se perder, isso é fato. Uma hora ela se perde. Quando ela se perde? Se você deixar de proteger aquela informação como deveria. Então, sempre que você for compartilhar algo, lembra o seguinte: será que eu compartilho mais do que o necessário? Será que o que eu estou a compartilhar é realmente necessário? Será que não tem informações a mais do que o necessário? Porque, às vezes, só basta compartilhar o nome, um e-mail ou um telefone, mas não uma série de informações que você consiga identificar aquele titular. E quem define isso? É quem está na ponta. Então vamos dar o exemplo aqui da GetEdu. A GetEdu tem os colaboradores, então a GetEdu ela controla as informações de vocês. Eu preciso saber quem trabalha aqui, o nome, o telefone, o e-mail, tem a folha de pagamento, tem um plano de saúde, ou seja, eu preciso, como GetEdu, controlar essas informações. Então, para que eu consiga prestar os meus serviços com vocês, colaboradores, eu preciso de informações relacionadas a vocês para que eu consiga gerenciar esse fluxo informacional. E com isso, a gente consegue ter uma roda sempre em constante movimento e, claro, uma vez ou outra você tem que trocar um pneu com o carro em movimento, mas faz parte. Porque não é quando
Não é se os nossos dados irão vazar, mas sim quando. Uma hora ou outra ele vai vazar. Isso é fato. Cedo ou tarde, tanto é que você recebe as ligações até hoje do 0303 para te oferecer. Então isso não é novidade e não vai terminar da noite para o dia. Você pode até abrir um chamado lá na Anatel, dizer que estão te ligando, não adianta nada. Ou você começa a bloquear esses inúmeros spams que você recebe, ou então convive com isso. Aí é de cada um. Vou te dar um exemplo, aí eu perdi a paciência, uma instituição de ensino me ligava, o IBMEC: "Milian, você está devendo, você estuda aqui, tá", pô, era todo dia. Aí eu falei: "Pô, se esse pessoal não parar de me encher o saco, eu vou entrar com ação na justiça". Aí entrei. Aí, pô, e tinha lá, eu fazia curso de migração, curso de migração de 2010, estava devendo, sei lá, uns 10.000. Resumo da ópera, resolvi. Mas olha o desgaste isso que me gerou. Tive que parar, fazer uma ação, ir para audiência, esperar uma sentença, para depois de 6 meses eles pararem de me ligar. E pararam de me ligar, porque se continuasse, aí tinha multa. Mas é isso, você tá vendo, imagina se eu for parar para entrar com toda a ação, conta claro, conta vivo, eh, eu vou parar a minha vida. Então é gerenciar os riscos, gerenciar os riscos. Um risco maior, vale a minha atuação. Risco menor, eu tolero, e aí resolvi, e aí vida que segue. Mas é isso, é você minimizar os riscos do vazamento, porque uma hora vai acontecer. E aí cabe você gerenciar a melhor forma de quando ou não atuar, porque ninguém quer ir em juízo e contratar advogado. Advogado é só no último caso para resolver um problema que você não aguenta mais e você precisa resolver. Fora isso, tenta administrar. Pode passar. Aqui outro exemplo. E aí, dados sensíveis. Esse caso é interessante. João tomou conhecimento dos seus dados genômicos, DNA, eh, ele forneceu os dados para um laboratório. Maravilha. Só que esses dados, pelo João, livremente fornecidos nesse laboratório, o que que aconteceu? Ele descobriu depois que esses dados estavam em poder do Ministério Público para fins de uma investigação criminal. É possível? A LGPD trata sobre essas questões? E aí são as exceções, aí eu trouxe as exceções. Então se você me perguntar, aqui a GetEdu, a LGPD se aplica? Com absoluta certeza, com absoluta certeza. E as exceções estão lá na lei. Se não disse nada, obviamente tudo que passa aqui de informação é tratamento de dados. E tratamento de dados, você precisa seguir alguns critérios que estão lá na lei. Então, nesse caso específico aqui, que é segurança, que é investigação criminal, tem lei específica para isso. Então, a LGPD não atua. Pode passar. E aí, uma das questões, que aí é o que eu vou chegar mais à frente. Então, ó, a LGPD não se aplica à atividade de investigação e repressão, infrações penais, esse caso. Então, aqui não está na exceção, está a regra. Então, a regra é tratar de forma transparente, com o consentimento, com a qualidade que os dados merecem, com a responsabilidade, não discriminação, a finalidade exata, porque tudo isso tudo isso, ao final do dia, se vocês conseguirem demonstrar que fizeram do início ao fim do tratamento das informações, vocês vão surfar uma boa onda, seja no Poder Judiciário, seja numa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se ela vier a fiscalizar, coisa que eu acho muito pouco provável. Então, mas os riscos, eles existem, então se você minimizar, é melhor. Então estão aí as exceções. Pode seguir? Melhorou agora, né? Agora é isso aí. O pessoal do online, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Estão animados? É isso aí. Que às vezes tem que chamar, porque às vezes pode, né? Câmera desligada, né? Tem que, né? Isso aí. Continua, só para descontrair. E dados de crianças e adolescentes, são dados sensíveis? Não são dados sensíveis. Não está lá no artigo 5º. Então, muito se discute sobre os dados das crianças e dos adolescentes, mas ela tem algumas características
que precisam serem observados. Então tá lá no artigo 14. Então, os pais que matriculam os seus filhos nas escolas, assim quando os seus filhos ingressam no sistema de ensino, toda e qualquer informação relacionada a eles precisa ser destacada, tem que ser livre, ou seja, ela tem um potencial maior de lesividade. Imagina o dado de uma criança vazar, ainda mais em era de inteligência artificial, deepfake, você muda uma voz, você muda uma imagem, então isso se torna ainda mais gravoso se a imagem do Emiliano se perde. Então, o potencial para uma criança é muito maior do que para nós. Então, tá lá. Então, a LGPD fez questão de destacar. Por isso que tudo que vocês fazem, como aí você são 2 figuras. O controlador é lá a escola de Aracaju, por exemplo, ela que controla as informações. A GetEdu era apenas um fio condutor dessas informações até a escola de Aracaju. Então a GetEdu ela faz apenas esse manejo das informações, desses contratos, desse fluxo, mas quem decide ao final do dia é a escola de Aracaju. Mas, se a GetEdu não tomar os meios necessários nessa condução, ela também pode vir a ser responsabilizada. Então, por isso, a consciência, ela é muito grande. Por quê? Porque quando você faz essa gestão de forma segura e consciente, quando chegar lá na escola de Aracaju, você está bem, porque você fez a sua parte, você tem toda a cadeia informacional do início ao fim do tratamento. E muitas das vezes o tratamento ele não se termina, porque são contratos que se perpetuam ao longo do tempo. Pode seguir, mas é claro, Sem querer ser muito chato, claro, mas juridicamente falando, né? Até porque agora você falou de corresponsabilidade. Em primeiro lugar, é correto a gente entender que a gente fala de consentimento, mas tem que ter transparência e finalidade. E é correto dizer que, dependendo do que acontece, mesmo com consentimento, se juridicamente for entendido que não teve transparência e finalidade, isso pode cair por terra e causar um problema, juridicamente falando? entendi. Então, lá na aí, ó, o microfone. É a força do hábito. É isso aí. A LGPD traz diversos requisitos: finalidade, transparência, não discriminação, responsabilização, qualidade dos dados, correção. Então, um não é mais importante do que o outro. Então, eu fui transparente, mas não corrigi os dados que o titular pediu que eu corrigisse. Ó, meu nome está errado, meu CPF. Então, eu fui transparente, mas cometi esse ato falho, mesmo após o consentimento. Então, vamos lá. O Daniel, titular, deu consentimento para que eu, GetEdu, tratasse os dados dele. Maravilha, ele deu consentimento, estou tratando, mas em algum momento eu não fui transparente, eu não corrigi uma informação que ele pediu que eu corrigisse. Eventualmente, esse dado foi para uma outra finalidade. Eu peguei o dado do Daniel, eu sou o GetEdu, e vou dar para um plano de saúde. Poxa, fiz uma parceria com um plano de saúde. Ó, eu tenho aqui meus colaboradores, eu vou falar para vocês entrarem em contato com os meus colaboradores e a gente faz um bem bolado. Não, não pode. Aí você descaracterizou. E como eu vou saber se a empresa vai ser responsabilizada ou não, mesmo que você tenha dado o consentimento, no caso concreto. Então, se aí eu vou te dar alguns exemplos, e aí de julgados que temos. Se o dado vazado, se o dado perdido, não lhe gerar um potencial lesivo, que são os dados não qualificados, que é o teu nome, o teu CPF, o teu RG, o teu CPF, a tua rede social, a placa do carro, isso não vai te gerar um prejuízo. Então, eu, empresa, não vou te indenizar. Mas vamos supor que você deu consentimento, mas os seus dados de saúde, porque você fez uma cirurgia, ficou um mês fora da GetEdu, por exemplo,
né, você fez uma cirurgia e eu tenho essas informações suas. Se eu perder essa informação, aí sim eu posso ser responsabilizado. Por quê? É o dado sensível, ele tem um potencial lesivo maior de te gerar um prejuízo. Aí a empresa responde. Então, sempre quando vocês pensarem, dado pessoal não qualificado, não gera indenização. Mas, claro, você vai fazer sua parte. Dados qualificados, que são os dados sensíveis, como por exemplo de saúde, gera o poder de indenizar, sim, porque você causou, pode vir a causar um prejuízo, porque a informação. Eu não queria que você soubesse que eu fiz uma cirurgia, ainda mais nos dias de hoje, que tudo você tem na palma da sua mão. Então, são esses cuidados que, se você tiver no curso do tratamento, você minimiza os riscos. Se vai acontecer, só o tempo dirá. Como é que você faz esse controle? Tendo um sistema da segurança da informação cada vez mais robusto, sempre com o que há de melhor. Nem sempre vai conseguir, porque é muito caro, mas se você conscientizar, cada um consegue fazer sua parte. Uns mais, outros menos, faz parte do ser humano, nem todo mundo está na mesma dinâmica, na mesma pegada, no mesmo ritmo, é humanamente impossível, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue surfar. E aí trouxe um outro exemplo, do compartilhamento, indevido das informações. Isso aqui é um caso da Justiça do Trabalho, dispensa por justa causa. Um colaborador trabalhava numa empresa de laticínios, aí ele resolveu compartilhar os dados da empresa. Aí ele, divulgou os e-mail dos colaboradores, planilhas de dados, informações, dados pessoais, ou seja, eh, eu resolvi, por mera liberalidade, compartilhar os dados da empresa que eu trabalho. Pode? Claro que não. Você desvirtuou a finalidade. É como o exemplo que eu, como é seu nome? É como eu estava a explicar para o Gustavo. Então, eu sou colaborador, eu tenho gerência sobre essas informações, mas o meu empregador, ele não me autoriza a divulgar essas informações abertamente e livremente. Porque se eu fizer, eu posso sofrer uma sanção. E a sanção mais gravosa, vocês estavam aqui com o Mário anteriormente, dispensa por justa causa. Então, ou seja, se a gente conseguir entender o que que eu posso compartilhar, o porquê que eu vou compartilhar, com quem eu vou falar, posso fazê-lo? Então, você vai fazer. Além disso, você pode sofrer prejuízo, não só você, mas a empresa como um todo. Então, fique sempre muito alerta com o que você vai gerenciar. E cada um, o financeiro nem sempre vai ter acesso a todas as informações, o RH não vai ter acesso ao financeiro, porque são áreas distintas, com competências distintas, com atribuições distintas e que cada um sabe o que fazer em cada área. Pode seguir? Então é um exemplo só para vocês verem, trazendo aqui para a área do direito do trabalho. E esse é um dado de 2023, o setor com mais credenciais vazados é o de educação. Tá aí, ó. Isso é um dado de 2023. Ou seja, muita coisa se perde e vai continuar a se perder, não tem como. Eh, não tem mágica, a gente minimiza. O que a gente puder minimizar, a gente vai conseguir surfar ainda mais hoje. Tá todo mundo conectado nos seus telefones. É isso. Pode seguir? Então, conclusão, é isso, ó, um bate-papo leve, tranquilo, sem muitas delongas. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem. A conclusão é: o dado pessoal é um direito fundamental, está lá na Constituição Federal. Tenha esse cuidado ao lidar com as informações para que vocês não sejam responsabilizados, não aqui, não digo na GetEdu, mas no dia a dia de vocês, né, aqueles grupos de WhatsApp que você só sai, compartilhando as informações, você manda teu RG, o CNH em grupos de WhatsApp, e você vai viajar e você manda o tua CNH foi para um grupo, foi para o outro, e tá na tia, tá na vizinha.
E aí você vai perdendo o controle. Depois que você perde o controle, você não sabe mais de onde saiu aquele vazamento. Então sempre tenha esse cuidado. Então se vocês tiverem esse essa cautela, vocês vão conseguir surfar LGPD. Pode seguir. E aí só esse aqui é meu livro, deixei aqui, eu trouxe um livro aí para dar de presente, quem quiser se aprofundar no tema, ou então se você quiser deixar só na sua prateleira, não tem problema, porque eu vou estar lá na tua casa, tu sempre vai lembrar de mim, mesmo que você não leia o livro, entendeu? Mas eu vou estar lá, eu tangibilizei o conhecimento, ainda que você nunca abra o meu conhecimento, porque o conhecimento, independentemente se você ler ou não, ele passeia sempre quando você planta suas sementes. Se a semente vai, frutificar na sua casa, eu não sei, mas quanto mais sementes eu espalhar, mais chances eu terei de ter uma árvore virtuosa e cada vez com frutos mais poderosos. É por isso, então eu sorteio ao final ou então eu deixo aí vocês distribuem, fiquem à vontade, mas trouxe uma cópia aí para quem gostar do tema. E é isso, acho que é o último slide. Pronto, aí são as minhas credenciais, que isso aí não é o menos importante, que aí o livro foi a minha tese de mestrado, então sou fã do tema, proteção de dados, direito digital, gosto, tem outros projetos em construção, e é isso, não pode parar. Se você parar, você atrofia o teu principal engrenagem, que é o teu tua mente. Então, por isso que eu gosto de estudar muito. Estuda bastante, que vai dar certo. Não tem como dar errado. Ainda mais hoje que as pessoas estão preguiçosas mentalmente. É a obesidade mental. Então, se eu continuar estudando, eu não tenho absoluta dúvida que vai dar certo. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, pela compreensão, pelo tempo e qualquer coisa. Hashtag, tamo junto e vamos pra cima. Bora. Eu tenho uma dúvida, você colocou uma pulga atrás da minha orelha aí. E Vou fazer um cadastro, vou ah, fazer uma compra, alguma coisa e vou fazer um cadastro. E aí a empresa me pede os meus dados, né. O que me dá a garantia de que essa empresa está de acordo com a LGPD e que os meus dados não vão ficar abertos dentro de um sistema onde todos os colaboradores terão acessos ou alguém vai tirar uma foto e daqui a pouco os meus dados estão circulando pelas redes sociais ou serão vendidos para alguma empresa dessas que, né, costumam fazer, aplicar golpes. Como é que funciona? Eu posso exigir que a empresa me mostre que ela está de acordo com a lei e aqueles dados eles vão ser guardados e eu não vou correr nenhum risco? tá, vamos lá. Então, alguns recortes. Então, por exemplo, eu vou pegar os seus dados que a gente vai fazer uma parceria comercial. Então, vou pegar os seus dados, seu nome, enfim, tudo que eu achar necessário para a gente firmar uma parceria. Você pode achar que é demais e falar: "Não, eu não quero fornecer esses dados". Pode ser que isso inviabilize o negócio, a nossa parceria, ou não. "Tudo bem, Nayana, você não quer me fornecer o teu CPF, tá tudo certo, não tem problema, a gente vai continuar com a nossa parceria". O que você pode exigir, eu, Emiliano, seu futuro parceiro, seguinte: "Emiliano, quais são as garantias que você me dá para que você trate as minhas informações somente nesse contrato específico?". E aí, é o que hoje a gente faz muito, a gente coloca algumas cláusulas apenas para dar essa aparência de legalidade, que é legal, mas o controle você não tem. Eu posso assinar com você, eu te disse que eu vou coletar as suas informações, mas, não vou compartilhar, mas você não tem garantia que eu vá fazê-lo, entendeu? Por isso que essas big techs, aí vira e mexe estão nas redes, coleta os dados, e aí quando você vê, compartilhou, às vezes quer utilizar para um estudo de inteligência artificial que depois o pessoal vai questionar, sim, aí desvirtua a finalidade. E aí você é muito difícil você ter esse controle. Você pode minimizar. Como você minimiza? Que você
peça ao teu parceiro que ele seja claro com quais são as finalidades que ele utilizará as tuas informações. Então, por exemplo, é o que eu busco fazer. Então, aqui, ó, aí, estamos aqui, estão gravando a palestra. Eu vou querer essa palestra, porque é conteúdo, para mim gera conteúdo. Falando aqui 1 hora, poxa, elaborar conteúdo dá trabalho. E aí pedi para a Bianca trazer o celular e ela usou outro celular, mas acho que o meu deu pau, né? Olha aí, tá vendo? Eu sabia. Fazer uns cortes, que você já gera conteúdo. Mas eu falei: "Ih, cara, acabou a bateria, acabou a memória cheia". Aí, tá vendo? São os imprevistos da tecnologia. Mas enfim, eu vou querer a palestra, só que vocês estão todos envolvidos. E vocês vão sair nas minhas redes. E aí, vocês me autorizam a liberar as imagens de vocês nas minhas redes sociais? Sim ou não? Por isso que para você disponibilizar a imagem, vídeos de terceiros, você precisa do consentimento. Ainda que seja para fins de divulgação, eu não vou vender conteúdo, mas é a sua imagem na minha rede social e eu preciso do teu consentimento. Você autoriza? Aí a pessoa autoriza. Beleza, maravilha, vamos seguir em frente. Ah, não autoriza, aí só pega aqui a palestra. E eu preservo todos vocês, porque eu não posso compartilhar a sua imagem sem a sua autorização, entendeu? Bem, Naipe, espero que tenha respondido. Joyce, por favor, abre o microfone e fala com a gente. Bom, a minha pergunta seria relacionada à certificação. Assim como aquelas certificações do 9001, 9000 não sei quanto, existe uma certificação de LGPD para empresas? Existe, existe. Tem algumas ISOs, a 27001, já tem uma da inteligência artificial que é 27900 e alguma coisa, tem. O que que essa certificação gera para a empresa? Aumenta a potencialidade de fechamento das licitações, porque entra como critério vencedor, por ter algumas etapas que outras empresas não têm. E aí você cria um diferencial competitivo perante o mercado. Imagina 10 empresas, 9 não tem. Eu sou a 10ª, tenho. Ganhei a licitação, me tornei mais vantajosa, me tornei mais competitiva, tenho mais controle, tenho mais processos e aí me saio vencedor quando o critério é proteção aos dados pessoais. Então você pode tirar a certificação, não é obrigatório, e você também pode criar os mecanismos para atender a ISO. Não precisa se certificar, mas eu vou atender o início ao fim de como é a ISO. E depois fica fácil, que é só certificar e pegar lá a chancela, como você mencionou, a 9000. E aí agora a Joyce já está como PR de fazer uma pesquisa de quantas licitações estão pedindo isso, Isso, para a boa. gente não correr o risco de entrar no outro lado dessa situação, que é ser o único. Porque quando você é o único, você corre outros riscos, né? A gente viu hoje de manhã algumas questões assim, pode pedir isso que só eu tenho, entendeu? Então esses cuidados sempre tem que estar. Diga, Elô. Eu passei a pergunta pelo formulário, mas já que a gente tem um tempinho, eu resolvi abrir aqui, porque a gente trata de muitos produtos, aplicativos que vão para os celulares, né, para as mãos dos alunos. E você comentou sobre aquela lei de proibição dos celulares nas escolas, que ainda está em tramitação. Aqui em Minas Gerais, eu estou em Minas, e já aconteceu a própria proibição nas escolas. Como que está isso no Brasil ou nos Estados? Tem como passar isso? A gente sabe que já foi proibido, sim, ou as escolas estão por estado? Como é que está isso? Então, o projeto de lei é para unificar isso a nível nacional, mas nada impede, em nível estadual, cada cidade organizar a sua própria sistemática na condução dos celulares nas escolas. Então, isso é para unificar. Então, lá em Minas, como você deu o exemplo, isso é uma barreira para evitar a utilização do celular. Isso vai se perpetuar no tempo? Só o tempo dirá. Que é o projeto de lei, que ele ainda vai demorar, não vejo, algo nesse sentido esse ano, mas é uma tentativa de você fazer esse controle
nas escolas. Então, é muito de cada estado que você venha a representar, a trabalhar e de acordo com a dinâmica da própria instituição. Lembrando uma coisa que é importante nessa hora e vindo para o outro lado, né? Isso depende muito do gestor. Depende muito do plano de aplicação da educação e vamos lembrar que na BNCC a competência 5 é letramento digital. Então, sempre tem essa questão. A grande questão é o seguinte: o quanto eu vou poder usar o meu aparelho que eu comprei, que eu pago quer dizer, que a empresa, né, para ser impecável com a minha palavra, que a empresa paga o meu plano móvel e o quanto que eu posso usar de uma outra forma. Então tem algumas coisas mais profundas em relação a isso e eu tô em 2 fóruns de discussão, um deles é bem interessante, porque diz assim, né? A gente quer letrar, quer fazer comunicar, quer ensinar a ter pensamento crítico, quer ensinar com que os alunos possam construir isso. E hoje, 90% da criação no mercado de trabalho de algo novo está ligado à tecnologia. Então, quando a gente começa a encaixar esse assunto, a gente podia ficar aqui o dia todo. Mas, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida online? Mais alguma dúvida presencial? Emiliano, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui. Mais uma, deixando claro para vocês, tanto o Mário quanto o Emiliano nos ajudaram muito nos documentos que vocês receberam de compliance. A gente tomou muitos cuidados em relação a isso, para que a gente esteja o mais abrangente e mais específico possível dentro do que nós exercemos em relação a isso. Tá bom? Emiliano, obrigado. Valeu.